Estamos de volta com a última parte do nosso programa, falando ainda sobre o grande profeta Ezequiel. E nós vamos falar sobre um capítulo do livro de Ezequiel que é muito mal entendido e muito mal interpretado, que é mais uma visão do profeta, uma visão parabólica, que é a história do Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Ali você vai encontrar uma história interessante. Ezequiel tem uma visão, ele diz assim: a mão de Yahvé, Haitá Alai e Ad Yahvé, ou seja, sobre mim veio a mão de Deus e me conduziu para fora pelo Espírito e me tirou, né? Vai Otsi-Eni e me tirou Beruach pelo Espírito de Deus e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja que interessante. E aí fez com que eu me movesse em torno deles por todos os lados. Os ossos eram abundantes. Na superfície do vale estavam muito secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a respeito desses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. E assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos: eis que eu vou fazer com que sejais penetrado pelo Espírito e vivereis. No sentido de voltar a viver, mesmo secos. Cobri-vos-eis de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Isso é tomado ao pé da letra, como se fosse uma ressurreição. Porei em vós o meu espírito e vivereis ou revivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Ezequiel falando. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, depois um tremor, e os ossos se aproximaram dos outros, e vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e vestidos de pele, mas não havia espírito neles. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. E diz ele: assim diz o Senhor Yahvé: espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes ossos para que eles vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, e o espírito os penetrou e eles viveram, firmando sobre seus pés como um imenso exército. Ora, isso não é para ser entendido, como diz Kardec, de uma forma literal. Porque na sequência, no versículo 11, o próprio espírito que animava Ezequiel, que revelava, segundo ele, Yahvé, ele explica o que significa aquela visão, aquele quadro. Ele diz assim: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Eles estavam no cativeiro, longe de Jerusalém, longe de Israel, deportados para a Babilônia, destruídos pelos assírios, comandados por Nabucodonosor, e a sua esperança estava perdida. Eles não acreditavam. Eles tem o famoso Salmo 137, que ele diz assim: como cantar um hino ao Senhor em terra estranha. Junto a rios de Babilônia nos assentamos e oramos a Israel. Nos pede que cantemos um hino. Como cantar um hino ao Senhor Deus em terra estranha? Era o banzo, a tristeza do cativeiro. E ele diz assim: a esperança está destruída, desfeita. Pois bem, profetiza e diz o Senhor: eis que eu vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos ao meu povo e vos reconduzirei para a terra de Israel. Eu vos farei ressurgir da tristeza, do desânimo, da morte. E vocês voltarão encarnado, desencarnado ou reencarnado. Não importa, vocês voltarão. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo, porei o meu espírito dentro de vós, e vocês reviverão. Reviver aqui, entenda como reencarnarão. Eu vos reporei em vossa terra, e saberei que eu falei e hei de fazer oráculo de Yahvé. Veja que ele não está dizendo que ele vai fazer reviver para que eles vivam no mundo espiritual.
eu vos porei no mundo espiritual, não. Farei reviver e vos reporei na terra. Não podemos acreditar que seja uma ressurreição física no mundo espiritual. Primeiro é uma parábola, é uma comparação da esperança perdida daquele povo. E depois a promessa de Deus de que eles voltariam para Jerusalém. E está aí realizada milhares de anos depois. O Estado de Israel está completando este ano 60 anos, que foi fundado em 1948. E daí porque o Estado de Israel representa a promessa, a realização da profecia de Ezequiel, no capítulo 37, 1 a 14, onde Deus diz, eu vos farei. Quantos espíritos estão ali vivendo hoje em Israel, que viveram o cativeiro da Babilônia? Estão agora reencarnados, porque a promessa divina foi, eu vos retirarei, eu vos abrirei os vossos túmulos e vos farei subir de dentro deles, ó meu povo, porei o meu espírito dentro de vós, e a vez de reviver, e vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu falei e cumpri. Isso está acontecendo hoje. Eu acho esse Ezequiel, esse capítulo 37 de Ezequiel, fantástico, porque ele realmente cumpre a promessa de Deus daquilo que nós estamos vivendo hoje, e percebendo historicamente o retorno daquela nação que começou com Ciro, rei persa, que destruiu Nabucodonosor e fez com que eles voltassem para Israel. E depois de todo esse tempo, aqueles que voltaram naquela época e aqueles que não conseguiram voltar, estão hoje retornando, porque foi uma promessa de Deus através do profeta Ezequiel. Portanto, esse profeta, para mim, ele é fantástico, a sua mensagem é autêntica, é uma mensagem da verdade e da responsabilidade individual, como nós vimos no seu capítulo 18, e também uma verdade reencarnatória da misericórdia divina, cumprindo o que prometeu através dos séculos. Que Jesus fique no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência, pelos e-mails, continue enviando suas perguntas e suas dúvidas, que nós estaremos aqui com todo prazer para atender as suas dúvidas. Muita paz e até o próximo programa. Que Jesus fique com todos vocês.